Olá! Hoje a gente vai falar de um conceito bem interessante de machine learning, um que ajuda os computadores a entenderem que o mundo, olha, quase nunca é preto no branco. É a tal da classificação multirótulo. Para começar, vamos imaginar uma situação. Pensa só, um algoritmo está lendo uma notícia sobre as reações no Congresso a um novo pacote econômico. Aí ele tem que decidir, essa matéria é sobre política ou é sobre economia? Bom, a resposta que vem na cabeça na hora é, os dois, né? E é exatamente essa a ideia, essa percepção tão simples que está no coração da classificação multirótulo. A verdade é que a realidade, ela raramente cabe numa caixinha só. Mas beleza, para a gente entender de verdade por que isso é tão importante, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos ver primeiro como a classificação mais, digamos, tradicional funciona. E claro, onde é que ela tropeça. Então, a maioria dos classificadores que a gente vê por aí funciona nesse esquema. Cada coisa, seja um e-mail, uma foto, um documento, só pode receber uma etiqueta. Uma. E só uma. É spam ou não é spam? É um gato ou um cachorro? Fim de papo. E essa imagem aqui mostra isso muito bem. Olha só como os dados são separados em gavetas, sabe? Em territórios bem definidos. Um artigo ou está no grupo de esportes ou está no de política. Nesse modelo não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. As fronteiras são super rígidas. Só que a gente sabe que o mundo real é bem mais bagunçado, né? Tudo está conectado. Então a pergunta é, como que os nossos modelos podem refletir essa complexidade toda? E a resposta, bom, é aí que entra a classificação multirótulo. E aqui está a grande virada de chave. Em vez de obrigar o modelo a fazer uma escolha única, a gente permite que uma única coisa, um único item, possa pertencer a várias categorias, ao mesmo tempo. Agora, o legal dessa outra imagem é justamente a comparação. Dá uma olhada naquela área ali no meio, onde os círculos se cruzam. É ali que a mágica acontece. É ali que moram os artigos que são, sim, sobre política e sobre esporte. Esse modelo aqui, ele abraça a complexidade do mundo real. E olha, isso não é só papo teórico, não. A classificação multirótulo é super importante em um monte de áreas. Pensa na bioinformática. Uma proteína raramente tem uma função só, ela pode ser várias. Ou no diagnóstico médico, um paciente pode ter, infelizmente, mais de uma condição ao mesmo tempo. E claro, na classificação de imagens, uma foto de paisagem pode ser floresta e também pôr do sol. Beleza, então a gente já entendeu o que é e por que é importante. Agora a pergunta é, como? Como é que a gente constrói sistemas que conseguem fazer isso? Basicamente, existem dois grandes caminhos, duas abordagens principais. Esse mapa aqui dá uma boa ideia geral. Os métodos se dividem em dois grupos. De um lado, tem os que transformam o problema para que as ferramentas que a gente já tem consigam resolver. Do outro, tem os que adaptam as ferramentas para elas darem conta do problema do jeito que ele é. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. Então, o ponto central é esse. Na primeira abordagem, a gente basicamente quebra o problema grande em vários probleminhas menores que os algoritmos normais já sabem resolver. Já na outra abordagem, a gente mexe nos próprios algoritmos, cria ferramentas novas, mais espertas, que já nascem sabendo lidar com múltiplos rótulos. É uma escolha entre transformar o problema ou adaptar a ferramenta. Vamos pegar um exemplo bem comum da primeira abordagem, o tal do um contra todos. É bem fácil de entender, olha só. Imagina que a gente tem 10 rótulos possíveis. O que esse método faz? Ele cria 10 classificadores diferentes. O primeiro só sabe responder, isso aqui tem o rótulo A ou não. O segundo só sabe tem o rótulo B ou não. E por aí vai, um para cada rótulo. Aí, quando chega um item novo, a gente pergunta para todos os 10. Os que responderem sim, viram as etiquetas daquele item. É uma técnica bem poderosa porque é simples, mas tem um ponto fraco, né? Ela trata cada rótulo como se não tivesse nada a ver com os outros, ignorando que às vezes eles estão super conectados. Certo, digamos que a gente já treinou um modelo, mas como a gente sabe se ele tá bom, se ele tá funcionando bem? Porque pensa bem, num mundo com múltiplos rótulos, uma resposta pode estar meio certa. E aí, aquelas métricas de acertou ou errou já não servem mais, né? A primeira coisa que a gente precisa olhar nos dados é a chamada cardinalidade. É um nome chique para uma ideia simples. Em média, quantos rótulos cada item tem? São 2? 5? Isso já dá uma pista do quão multirótulo o nosso problema é de verdade. Logo depois vem a densidade. Ela dá um contexto para a cardinalidade. Porque, vamos combinar, ter 2 rótulos de um total de 4 possíveis é uma coisa. Agora, ter os mesmos 2 rótulos de um total de, sei lá, 40 é outra história completamente diferente.
A densidade mostra o quão lotado é esse universo de rótulos. E tudo isso volta para aquela nossa pergunta principal. Se a resposta certa era, por exemplo, política, economia, e o modelo chutou política, esportes, ele não errou tudo, mas também não acertou tudo. E aí, que nota a gente dá para isso? Então, para resolver isso, existem métricas especiais. A Hamming-Loss, por exemplo, é tipo um contador de erros. Ela mede qual a fração de rótulos que o modelo errou. Quanto menor, melhor, claro. Já a precisão adaptada olha para o que o modelo previu e pergunta: dessas etiquetas que foram sugeridas, quantas estavam certas? E a revocação faz o contrário. De todas as etiquetas que deveriam estar aqui, quantas foram realmente encontradas? Cada uma conta um pedaço da história do desempenho do modelo. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e entender de uma vez por todas por que essa mudança de pensamento é tão fundamental. A grande lição aqui é a seguinte: o mundo real não é simples, não é preto no branco. Ele é cheio de conexões, de áreas cinzentas, de sobreposições, e a classificação multirótulo não é só mais uma técnica. É uma forma de fazer com que a inteligência artificial enxergue o mundo um pouco mais como ele realmente é, com mais nuances, com mais realismo. E, para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Parem e pensem um pouco. Gêneros de filmes, estilos de música, ou até as funções que uma pessoa tem no trabalho. Em quantos outros lugares a gente insiste em usar uma etiqueta só, quando, na verdade, a realidade é muito mais rica, muito mais multirótulo? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar!